cara? E quando ele cometeu aquele erro, aquilo ali atrapalhou muito ele, pô. Ele ficou sem personalidade, né? Já não sabia se chutava, se parava a bola, se passava, ficou nervoso. Ficou muito inseguro. E eu fiz uma crítica um dia, né? E aí uma pessoa que cuidava das redes sociais do Hugo me ligou. Pô, por que você está criticando ele? Isso aí já aconteceu, tal. Por que você volta com isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu volto porque... Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do Barba Cast. Se inscreve no canal, ative as notificações, já deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal, beleza? Então não sejam um desses 97. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. Outra parada, né? Era outra parada. Como é que é ser comentarista, cara? É difícil? É comentar os jogos? Comentarista, você assim, acha você acha que a galera às vezes se irrita com protecionismo assim dentro deles, assim, pô, vai criticar, não sei o quê. Como é que é isso? Porque não é fácil, veja, não. assim, a minha forma de ver, eu vou falar para a pessoa, né? Eu vou falar para o público aquilo que ele não está vendo, entendeu? Não adianta que eu não vou contar história para ele. Eu fico vendo os caras hoje aí contando história, né? Falando, não, fulano tá numa fase extraordinária e não tá. Fulano tá jogando bem. Você vê agora o Gabigol tá jogando em outra posição. Porra, o Paulo Souza botou ele para jogar no campo todo. E ele não fazia gol, porra. Pô, peraí, ele tem que jogar ali, cara. A posição dele é ali. Todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe. Aí tu vê o cara, não, mas o Gabigol, ele tá voltando, ele tá ajudando. Olha o passe dele de trivela. Porra, foda-se. Aqui no meio Desculpa de campo. A palavra, aqui no meio de campo, não ali, né? Então, onde ele tem que ficar. Eu não faço isso, né? Eu dou a minha opinião, né? Eu dou minha opinião no sentido de que eu vou passar para o público aquilo que ele não está vendo no jogo, né? Por que aconteceu o gol? Por que aconteceu a jogada? O que o cara pensou, né? Qual foi a intenção dele, né? Entendi. Qual foi o erro da zaga? Qual foi o acerto do ataque? Então eu vou passar pro público sempre o que ele não está vendo. Entendi. Agora, muitas vezes, né? Muitas vezes eu vou falar a verdade. Eu não conto história, né? Pode ser o Flamengo, pode ser o Vasco, pode ser o Botafogo, pode ser o Fluminense, né? Muitas vezes o torcedor não gosta, né? Teve uma vez que eu fui narrar um jogo do Fluminense e o Fluminense botava os garotos. Os garotos eram... Você via o talento deles, mas eles queriam botar sempre um lacinho vermelho na jogada, entendeu? Queria dar sempre um efeito. Eu fui falar isso, os caras ficaram pau da vida comigo. Depois os caras vão ver, cadê os garotos? Não estão aí, cadê os garotos? Entendi. Você vê, né? Você percebe, né? Cadê os garotos? É. Né? Cadê aqueles garotos que estavam lá no Campeonato Carioca, que brilharam, que jogaram, que era a fonte de renda do Fluminense, né? Cadê os garotos? Não estão mais aí, pô. Não estão nem no time do Diniz, nem jogam, pô. Deve ter voltado pro Júnior, né? Então, muitas vezes, eu, por exemplo, teve um jogo lá contra uma semifinal contra o Vasco da Gama, que o Flamengo ganhou o jogo, né? Foram 2 jogos, o Flamengo ganhou os 2 jogos do Vasco. E o Flamengo foi para a final e o pessoal começou a brincar no meio de campo, né? Como se parecia que já tinha sido campeões, né, cara? E jogava com o Fluminense. E eu falei, rapaziada, isso aí não se deve fazer. Se você tivesse um líder dentro de campo, um Zico, um Júnior, um Raul, ele não permitiria que isso aí acontecesse. Porque o campeonato não acabou. Você tem que jogar com o Fluminense ainda. Os caras do Fluminense, o torcedor do Fluminense, eles estão vendo isso aí. Festa pra quê? O Flamengo era o time mais caro do Brasil. Era obrigação do Flamengo estar na final. Né? Você está comemorando o quê aí? Né? E foi justamente o que aconteceu. O Flamengo foi para a final com o Fluminense e perdeu o Campeonato Carioca. Entendeu? Então, assim... Eu gostei muito dessa experiência, já é meu 2º ano, né? O pessoal do pay-per-view, nós fizemos um contrato de 2 anos, eu fiz ano passado, fiz esse ano, né? Não sei o que vai acontecer ano que vem. Foi uma experiência muito legal para mim. Eu já tinha vivido essa situação. No México, quando eu acabei minha carreira. Né? Eu fui comentarista de uma Copa do Mundo, eu fiz 32 jogos.
Eu fiz o jogo... Deu um soco no francês. Eu fiz o jogo da final Brasil e França. Eu fui pra final da Televisa, o México todo vendo. Eu fui um dos comentaristas do segundo tempo de Brasil e França, né? Então, assim, eu gostei dessa experiência de comentarista, né? E tenho poder de síntese, simplifico as coisas. Às vezes o cara pega o microfone, a bola tá quase entrando, o cara tá comentando. Eu falo, rapaz, peraí, rapaz, deixa o cara entrar aí, cara. Deixa ele falar, né? Deixa narrar. Você não é narrador. O jogo é pro narrador, não é pro comentarista, porra. Verdade. Né? Então, a gente percebe que muita gente, mesmo hoje em dia, aí as pessoas não sabem essas regras, essas técnicas, entendeu? Essa questão do Flamengo e Vasco é interessante porque é justamente onde eu ia chegar. Muitos outros comentaristas falaram, né? Muitos outros não, mas outros comentaristas criticaram também por isso, né? Porque acham que o Flamengo tinha que comemorar assim, não sei o quê. Como é que você viu, né? Porque assim, crítica do jogador, dos torcedores, jogadores não teve, mas dos torcedores e tal, acontece. Mas quando você recebe uma crítica de um comentarista, de uma pessoa que também trabalha com futebol, como é que você, enfim, reagiu a isso? Não, assim, eu procuro ver também o lado do atleta, entendeu? Eu vejo muito o lado do atleta, porque, por exemplo, como é que era eu na minha juventude quando eu cheguei no primeiro time? Né? Vendo os garotos do Fluminense. Sim. Eu trago a situação para mim também, entendeu? Uhum. Como é que era o meu pensamento quando garoto, quando eu tive que estrear no time de cima? Entendeu? Uhum. Então eu procuro traçar esse paralelo. Entendi. Né? Eu procuro traçar esse paralelo como comentarista. Né? É claro que teve uma vez que eu fiz até uma crítica pro Hugo goleiro. Né? Eu fiz uma crítica pro Hugo goleiro, porque o Hugo foi driblar aquele garoto do São Paulo, perdeu aquela bola e aquilo ali, né? A torcida do Flamengo nunca mais perdoou ele. Sim. Né? Então ele que começou muito bem no gol do Flamengo, né? Todo mundo fala, pô, temos um goleiro aí para 10 anos, né, cara? E quando ele cometeu aquele erro, aquilo ali atrapalhou muito ele, pô. Ele ficou sem personalidade, né? Já não sabia se chutava, se parava a bola, se passava, ficou nervoso. Ficou muito inseguro. E eu fiz uma crítica um dia, né? E aí uma pessoa que cuidava das redes sociais do Hugo me ligou. Pô, por que você está criticando ele? Isso aí já aconteceu, tal. Por que você volta com isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu volto porque essa situação ela nunca mais vai ser esquecida. A verdade é essa. O Andreas, quando perdeu aquela bola pro gol do Palmeiras da Copa Libertadores, aquilo ali nunca vai deixar. Eu, por exemplo, eu perdi um pênalti contra o Vasco. Até hoje eu encontro pessoas que falam, pô, eu lembro daquele pênalti que tu perdeu em 77. Para você superar isso, não é fácil não, cara. Não é fácil. Porque eu já vivi essa situação. Eu perdi um pênalti sendo o quarto batedor. O quarto batedor numa disputa de campeonato carioca, que nem você falou no início. O campeonato carioca era mais importante que o brasileiro. Sim. Né? Então eu sei o que é isso. Eu sei o que é, por exemplo, no dia seguinte eu fui na praia, né? E aí estavam os caras lá conversando, porra, aí entrou lá um tal de Tita aí, pra bater o pênalti, o cara perdeu. Aí o cara, porra, Tita é nome de Mariola, porra. Mas isso faz parte. Agora, você tem que sobrepor essa situação. Claro. Né? E não é fácil. Né? Sim. Então eu fiz essa crítica ao goleiro e o pessoal das redes sociais dele veio falar comigo. Me mandou uma mensagem, descobriu meu telefone, meu WhatsApp e tal. Eu falei, cara, veja, eu quando o Hugo estreou, eu vi que o Flamengo ia ter goleiro aí para 10 anos. Mas ele cometeu um erro que ele não pode, pô. Vai driblar o atacante do São Paulo, perdeu a bola, o cara fez o gol, o Flamengo perdeu o jogo, pô. 70 mil pessoas no estádio, como é que faz? Tu não apaga isso da noite pro dia.
né? E isso aí trouxe insegurança para ele, né? E vou te dizer, a situação para ele vai ser mudar de ar. Ele vai ter que sair do Flamengo, mais cedo ou mais tarde, entendeu? Ele vai ter que sair e é um excelente goleiro, tem muitas qualidades, mas você vai ver que não vai ser no Flamengo, entendeu? Não vai ser no Flamengo. Porque carrega aquela situação ali, entendeu? É como difícil, foi o Andreas, É entendeu? difícil, né? Muito difícil, cara. Difícil. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.